No Evangelho do poeta João, vamos lhe fazer uma pergunta. Você é Marta ou Maria? Você é como Marta, fica melhor assim, ou como Maria? João 12, 1 a 8, narra, sobretudo nos versículos iniciais, uma experiência em que Jesus é ungido em Betânia. Como o irmão muito bem sabe, há duas Betânias na Bíblia. Isso às vezes nos confunde. Como no Brasil mesmo, há muitas cidades com o mesmo nome. Alguns acrescentam do norte, como Aparecida do Norte, embora fique em São Paulo. Outros acrescentam Santa Bárbara do Oeste, embora também fique em São Paulo, só para ilustrar. Na antiguidade não havia muito esta preocupação, então há cidades com o mesmo nome, é o caso de Betânia. Há uma Betânia que vamos chamar aqui de oriental, ou do leste, que fica pensando na terra de Israel, olhando para o mapa, à direita do Rio Jordão. É a Betânia do leste, ou a Betânia oriental. E a outra Betânia, pertinho de Jerusalém, 2 quilômetros, quase que um bairro de Jerusalém, Betânia, nas fraldas do Monte das Oliveiras. Então, só para ficar bem clara a distinção entre as duas Betânias. E esse texto nos coloca também no coração de uma dificuldade. Jesus, em Betânia, foi ungido por uma mulher. E sobre isso, muita inverdade já foi dita. Então vamos esclarecer. Então eu quero lhe convidar a lermos duas passagens que nos ajudam a entender que, na verdade, há duas unções. Há duas mulheres diferentes que ungem os pés e os cabelos de Jesus. Lucas, vamos abrir aqui então, capítulo 7, versos 36 a 39, nós temos uma dessas histórias. Um dos fariseus, Lucas 7:36, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, a mulher, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, isto é, uma prostituta. Agora vamos ler Mateus 26, 6 a 13,
que uma das coisas que nós aprendemos com a palavra de Deus é sempre manejar bem as chamadas referências cruzadas, isto é, a própria Bíblia tem um númerozinhos embaixo que vem no rodapé, indicando onde tem uma história, ou uma palavra, ou um versículo mencionado nesse contexto particularmente aqui. Então, em Mateus 26, 6 a 13, nós lemos a seguinte história. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dela uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramava sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre estarão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. No imaginário popular, esta mulher aqui de Mateus 26 tem um nome: Maria Madalena. Graças a um papa que no século V cometeu esse erro. Não é esta Maria Madalena. Quem é ela? Aí nós vamos então a João 12, que vou ler na paráfrase que preparei. Algum tempo depois, Jesus retornou a Betânia Ocidental, perto de Jerusalém. Num domingo, antes da Páscoa, houve um jantar na casa de Simão, um homem que fora curado de lepra. Convidado, Jesus estava lá junto com outras pessoas. Entre elas estavam Lázaro, a quem Jesus ressuscitara, e suas irmãs Marta e Maria. Lázaro estava ao lado de Jesus durante a refeição que Marta servia. A mesa era baixa e as pessoas se sentavam no chão em volta dela, os corpos para a frente e os pés para trás. Verso 3. Durante o jantar, Maria, a irmã de Lázaro, e Marta, pegou um frasco de perfume e ungiu os pés de Jesus. O perfume era feito de nardo puro importado e por isto muito caro. O frasco continha 320 gramas de nardo, uma planta de cor âmbar. Toda a casa ficou perfumada. Depois de ungir os pés de Jesus, Maria os enxugou com os próprios cabelos. Versos 4 a 8. Entre os presentes estava também Judas Iscariotes, o discípulo e tesoureiro do grupo de Jesus, o mesmo que pouco depois iria traí-lo. Aparentando ter ficado escandalizado, ele disse: que desperdício, gente! Se esse perfume fosse vendido e não derramado assim, renderia dinheiro para alimentar uma família durante um ano. Todo esse valor poderia ser transformado em comida para centenas de pobres de Betânia. Na verdade, a motivação de Judas Iscariotes não era amor aos pobres, mas o próprio bem-estar, já que era ladrão e pegava para si mesmo parte do dinheiro doado a Jesus para as despesas do grupo. Jesus respondeu: deixa em paz, Judas. Em seguida disse a Maria: guarde o que sobrou para o meu sepultamento. Depois falou para todos:
Não se esqueçam dos pobres, espalhados pelas cidades, mas saibam que eu logo deixarei vocês. Então essa história, e lendo histórias similares nos evangelhos, esse esclarecimento fica bastante claro a este respeito. Verso 9. Como a notícia de que Jesus estava de novo em Betânia tinha se espalhado, muitos seguiram para lá. A maioria para ver Lázaro e comemorar a sua ressurreição. Os líderes dos sacerdotes, no entanto, tinham outra motivação. Para sufocar a fé em Jesus, eles decidiram matar não somente a Jesus, mas também a Lázaro. No dia seguinte, Jesus se dirigiu para Jerusalém. Desta história, portanto, algumas lições logo nos vêm ao coração. Eu sei que você já tirou algumas, eu também o fiz e vou lhes apresentar algumas lições que essa história nos traz. A primeira, Jesus aprecia festas como todos nós apreciamos. O evangelho não tem que ser sisudo. Sabemos disso, mas às vezes parece que se o evangelho for alegre, se o evangelho for divertido, ele é menos sublime, ele é menos evangelho. Jesus estava numa festa. Aliás, Jesus aspas, flagrado ao longo dos evangelhos em muitas festas. Jesus gostava de festas, porque o reino de Deus é alegria. Então essa é a primeira lição. Simão, o leproso, era o apelido dele, porque Simão era como José, como Francisco, muito José, muito Francisco. Então se usava esse recurso para distinguir qual era o Simão. Então, o Simão que um dia fora leproso e fora curado. Talvez por Jesus, o texto não diz. Mas o fato é que estava feliz que agora ele não era mais leproso. Ele agora não tinha que ficar isolado da sociedade, agora ele podia dar festa. Ele deu uma festa, um jantar. Era comum, a principal refeição em Israel naquela época era o jantar. Lá pelas 4, 5 horas da tarde. Segunda lição que nós aprendemos desta história. Antes, só quero dar um esclarecimentozinho importante aqui sobre a unção propriamente dita. Nós estamos acostumados a pensar numa mesa de jantar bem retangular, não é? Com as mesas em volta e nós na altura do alimento. É assim que nós geralmente procedemos. Esse é o nosso hábito, essa é a nossa prática. Todavia, naquela época não era assim. Naquela época, as pessoas se deitavam para comer. Então a mesa era baixinha. O cameraman está chegando aí para vir pegar aí melhor. Era bem baixinha assim, algo como uns 20, 25 centímetros de altura. E o alimento ficava ali. E as pessoas ficavam deitadas em sofás, de frente para a comida e com os pés para trás. Foi por isso que Jesus foi ungido nos pés, porque os pés estavam para trás. Importante esse esclarecimento, porque mesmo na famosa pintura de Leonardo da Vinci, em que a ceia foi colocada numa mesa como a mesa dos dias de hoje, aquilo é completamente fora da realidade. Aquilo não existiu na vida real, era uma mesa no chão. Já contei aqui que tive essa experiência e é horrível comer na mesa no chão. Eu estava na China, perto do Tibete, e lá o costume é esse:
é uma mesa baixinha, aí você se senta e tem que se abaixar para pegar a comida. Cai tudo, passa vexame, não é a nossa prática, não é? Mas só para ilustrar isso que eu estou dizendo, só para entendermos por que ela unge os pés de Jesus, porque os pés estavam para trás. Então, sempre que lermos a Bíblia, temos que levar em conta o contexto, como é que era naquele tempo, para não achar que era como no dia de hoje. A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, que a homenagem que Maria prestou era uma das faces da sua gratidão. Depois de trazer Lázaro de volta à vida, Jesus se retira. A história é clara a esse respeito no capítulo 11 de João, mas ele volta. Ele se retira para não se encantar com as glórias humanas. Ele se retira para se fortalecer ainda mais. Mas ele volta porque Jesus faz parte da nossa vida, se nós o convidarmos. Simão o convidou. É nesse contexto que Marta presta a sua homenagem. O texto de João não diz de que material era feito o frasco. O texto de Mateus diz que era de alabastro. Muitas pessoas, às vezes, quando criança ouvia isto, que o perfume era de alabastro. Não, o perfume era de nardo. O frasco era de alabastro. Há uma famosa igreja, ou mesquita, perdão, mesquita do alabastro, no Cairo, em que era toda feita de pedra chamada alabastro. Então, era um perfume caro pelo frasco, que era de alabastro, e era caro porque era de nardo, provavelmente importado da Índia, ou do Himalaia, que naquela época eram regiões que eram comuns, era algo muito caro. E o frasco continha 320 gramas. Quando você compra aqueles frascos assim, né, das famosas grifes aí, você vê que eles às vezes têm 200 gramas. Esse tem 320, era um frascão de perfume. Não sou versado nesse assunto, às vezes compro para presentear lá em casa. Então era algo caro. Mas ela não mediu a despesa, quanto ia custar. Porque ela estava agradecida porque o seu irmão, que estivera morto, estava vivo, e o jantar era para celebrar isso. Ela toma a iniciativa, ela não mede despesas, e ela não fica pensando na crítica, que convenhamos, foi ridículo o que ela fez. Jesus está tomando a sua refeição, ela chega por trás, surpreendentemente, e começa a ungir os pés de Jesus. Ridículo, podemos pensar assim, mas ela não quis nem saber, porque ela, no caso, tinha uma profunda gratidão no seu coração. E aqui eu quero dizer uma palavra sobre o louvor. Eu ouço muitas críticas ao Deus cristão, o Deus da Bíblia, o seguinte teor: que Deus é esse que pede louvor? E alguns são até irreverentes: que Deus mimadinho é este que gosta de ser louvado? Isso não é verdade. O louvor é fruto, para usar a expressão bíblica no hino, de lábios que confessam a Jesus como Senhor. O louvor é gratidão. Por exemplo, ao longo da vida, nós somos alcançados por muitas pessoas que nos abençoam, ou com dinheiro, ou com oportunidade, ou com uma bolsa de estudos, e sempre que você conta a sua vida, você lembra: aquela minha professora que me ensinou a gostar de matemática.
Não foi o meu caso, obviamente, mas eu me lembro da minha professora de matemática, que não me reprovava, embora eu merecesse ser reprovado, porque ela sabia que eu era bom em outra coisa. Esse Israel aí, para números, não é com ele. Então eu vou estimulá-lo nas letras. Esther Silva Dias sempre conta essa história. Isso é louvor, porque eu não seria o que eu sou, e nenhum de nós seria o que é, se no passado alguém, nosso pai, nosso professor, nosso amigo, não nos pegasse pela mão, não nos desse uma força, não acreditasse em nós, não apostasse em nós. Seremos eternamente gratos. Então o louvor é só isso. Somos nós que, diante daquilo que Deus faz, eu tenho que contar isso, eu tenho que cantar isso. O louvor é uma iniciativa humana. É isso que Maria faz. Marta agradeceu, mas de outra maneira. Diz o texto que ela servia comida. Alguns chegam a pensar, inclusive, que a festa foi na casa delas. Mas o texto é claro dizendo que foi na casa de Simão, o leproso. Mas Betânia era uma pequena vila, talvez 300 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. Então, certamente, nos preparativos, todo mundo se envolveu. Isto é, os familiares mais próximos. Não sabemos quantas pessoas tinha, mas certamente eram muitas pessoas, indicando que Lázaro tinha esses recursos. Mas eu trouxe essa informação sobre Marta, porque no capítulo anterior, nós temos também uma evidência de como elas são diferentes. E aqui também. Então, eu não tenho que louvar como você louva. E nem você tem que louvar como o outro louva. Você não tem que agradecer como o outro agradece. Mas se de fato algo foi feito na sua vida por alguém, como não agradecer? O louvor, portanto, é algo que vem da gratidão. Não é um dever, não é um compromisso, não é uma obrigatoriedade. Muitas vezes os chamados ministérios de louvor não entendem isto. Mas temos que louvar. Não. Se você recebeu alguma coisa, que tal você louvar? Não é um compromisso, é uma atitude de gratidão por aquilo que Deus fez. Terceira lição que aprendemos nesse texto, e essa história aqui do Judas Iscariotes. Nós temos que entender quais são as prioridades da nossa vida. Fazer o bem deve ser a nossa prioridade. Isso é urgente. Agradecer a Jesus deve ser o fruto de um desejo intenso. Era o que chamaríamos de uma emergência. Eu fui pesquisar no site do Conselho Nacional de Justiça a diferença entre urgência e emergência. A emergência é algo que surge de tal maneira que pode levar o paciente a morrer. Então é preciso uma intervenção imediata. E a urgência é aquela que também traz ameaça de morte à pessoa, mas ela pode esperar um pouco. A cirurgia pode ser feita amanhã. Mas a emergência tem que ser feita agora, só para ilustrar. Qual é o problema, então, que esse texto nos ajuda a compreender? Quando Jesus diz assim, olha, os pobres vão estar sempre aí. Algumas pessoas acabam pegando esse texto para dizer, nosso dever não é cuidar dos pobres. Jesus disse que, olha, não importa o que nós façamos, os pobres vão continuar aí, a pobreza vai continuar aí. Vamos só colocar as coisas nos seus devidos lugares. Primeiro, Jesus está dizendo que essa é uma realidade humana. Por causa do pecado, sempre haverá pobres na terra. Está em Deuteronômio, inclusive, essa afirmativa. Mas o que ele está dizendo aqui, há prioridades na vida. E neste momento, Maria entendeu que em primeiro lugar vem a gratidão. Em primeiro lugar vem ungir os meus cabelos, porque eu estou partindo.
E quando eu partir, não poderá ser mais feito. E os pobres vocês vão continuar socorrendo, vão continuar atendendo. Por isso que na minha paráfrase eu escrevi deste modo: não se esqueçam dos pobres, mas saiba que eu logo deixarei vocês. Não é um convite a que abandonemos os pobres, mas ao contrário. Penso que esta palavra de Jesus nos ajuda a não viver naquilo que se chama da tirania da urgência. Tudo é urgente. Sim, mas além daquilo que é urgente, tem aquilo que é uma emergência. Estabelecer na vida prioridades. Nós não temos como fazer tudo na vida ao mesmo tempo. É impossível. Mas qual que demanda de nós uma atitude imediata? O que é emergente na nossa vida? Muitos de nós, às vezes, não realizamos aquilo que nós queremos realizar, porque nós não sabemos estabelecer prioridades. O que é mais importante neste momento? Todos nós. Se, por exemplo, você vai fazer um concurso, mas eu tenho que me divertir. Ok, divirta-se e fique reprovado no concurso. Não tem como você se divertir e ser aprovado no concurso. A emergência, a sua prioridade agora é estudar. A diversão pode esperar, mas o concurso tem data e tem regras claras. Não passou, não passou. Então isso é um ensino que Jesus nos dá. Qual é a sua prioridade? Vamos então estabelecer e realizar as prioridades. E deixar para depois o que pode ficar para depois. Mas não deixar para depois o que não pode ficar para depois. Isso é para todas as idades. Bom seria que os mais velhos já tivessem aprendido, mas não necessariamente aprenderam. E bom será que os mais jovens aprendem. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá para ficar vendo um filme até 2 da manhã e acordar às 5 da manhã. Não dá. Você tem que escolher. Ou você vai ver o filme, ou você vai acordar às 5 da manhã. Organizar a nossa vida. É isso que Maria nos ensina. Marta servia comida, claro, sem o serviço da comida não haveria comida. Mas em meio àquelas coisas havia algo urgente, mas muito mais do que urgente, que era honrar a Jesus. Porque não haveria aquela festa para comemorar a ressurreição de Lázaro, se Lázaro não tivesse sido ressuscitado. Isso é o mais importante. Qual é a coisa mais importante da sua vida? Pessoalmente, eu tenho isso muito claro para mim. Alguns brincam assim: você devia dormir um pouco mais. Eu falei: eu vou ter tempo para dormir, mas agora não. Depois a gente dorme, pode esperar. Mas isso que eu estou fazendo não pode esperar. Só estou ilustrando uma coisa bem particular, porque há pessoas que perdem a vida inteira dormindo, e pode esperar. Ou se divertindo, e pode esperar. Prioridades. Mas eu quero uma quarta lição, e eu vou ler então agora outros versos no final, que Jesus faz um resumo da sua vida e do seu ministério. João 12, 44 a 50. Em outro momento, Jesus disse também: quero deixar bem claro que quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. Quem me vê, está vendo também aquele que me enviou. Em seguida, acrescentou: repito, que vim como luz para o mundo, para que as trevas sejam dissipadas. Por isto, lamento que alguns tenham ouvido as minhas palavras, mas não creem.
não vou julgá-los, porque não vim para julgar, mas para salvar. Quem não crê em mim é que se condena. Perde a alegria da vida agora e ainda será julgado no final dos tempos. Jesus concluiu dizendo: garanto que não falo de mim mesmo, falo com a autoridade que o meu Pai me deu. Foi Ele quem me disse o que eu deveria lhes dizer. Quem ouve o que Ele diz tem a vida eterna. Foi para lhes dizer isto que Ele me enviou. E eu só digo o que Ele disse para eu lhes dizer. Como deve ser então a nossa religião? Religião é para gerar vida, não morte. Vou repetir, embora pareça óbvio. Religião é para gerar vida, não morte. Gera morte a religião que não nos ensina a agradecer. Quando a gratidão, como vimos na história de Maria, ao ungir o corpo de Jesus com aquele caro perfume, nos ensina a agradecer, nós aprendemos o mais importante. Uma religião gera morte quando não aponta para Jesus, com a vida de Jesus e o ensino de Jesus. Uma religião em que Jesus não é o centro, mas o pastor, a família, a instituição, o trabalho, o sonho é o centro. Essa religião não gera vida. Então eu tenho que me perguntar sobre isto. Ele fala assim: eu não vim julgar o mundo, mas eu às vezes sou muito bom nesse negócio de julgar. Mas nem Jesus veio para julgar. Ele veio para pregar. Ele veio para anunciar. E ele veio para viver essa verdade. Já citei aqui em outro momento como o preconceito mata, por exemplo, de qualquer tipo. Mas quando nós pregamos o Evangelho, as coisas acontecem. Mas quando nós pregamos a nós mesmos, ou uma denominação, ou um sistema religioso, nós não geramos a vida. Humanamente falando, por que Jesus morreu? Jesus foi morto pela religião. A religião pode matar. Então eu e você que somos religiosos nesse sentido, temos que sempre olhar para Jesus. O pastor Davi contou agora há pouco a história de Jesus dizendo: deixem vir a mim as crianças, porque em nome também da religião, aqueles discípulos, pessoas próximas a Jesus, pessoas que amavam a Jesus, pessoas sérias, pessoas honestas, impediam as crianças de irem a Jesus. A religião. Então, eu e você, nós temos que nos perguntar se a minha religião, se a nossa religião leva as pessoas a Cristo ou as afasta de Cristo. A minha religião me leva a Cristo ou me afasta de Cristo? Por isso, ele diz: quem ouve o que Deus diz
têm a vida eterna. Foi para lhes dizer isto que ele me enviou. E eu sou apaixonado, porque os evangelistas, quando contam a vida de Jesus, de vez em quando soltam uma frase síntese. Ele mesmo disse: eu vim para buscar e salvar os perdidos. Mas na terceira pessoa, tanto Marcos, quanto Lucas, quanto Mateus dizem assim: ele ensinava, pregava e curava. Então a religião é para isso. Em última instância, é para curar, não para adoecer. É uma reflexão que eu e você temos que fazer. A minha religião, entendida aí como instituição, como até mesmo prática devocional, me afasta de Jesus ou me aproxima. Lembra de Paulo? Ele era altamente religioso, mas saía veneno dos seus olhos. Fervia sangue de vingança nos seus olhos, mas era religioso. Talvez haja cristãos que destilem ódio. Desculpe, não é cristão. Eu insisto nesse ponto porque eu ouço, estou me repetindo, eu sei, cristãos que defendem a pena de morte. Tem que eliminar, tem que acabar, tem que matar. Como se o sistema judiciário fosse perfeito e nunca errasse. E que as pessoas não tenham nenhuma oportunidade de se regenerar. As pessoas não creem nisso. Isso é, há cristãos que pregam a graça, mas essa graça só foi capaz de regenerar a ele. Os outros não. Os outros que morram. É uma tragédia. É uma tragédia o que parte dos cristãos está fazendo. É uma tragédia que vai custar muito caro ao cristianismo. Já está custando muito caro ao cristianismo. Quando nós nos afastamos de Jesus, quando nosso sistema religioso, nossas convicções religiosas fazem como os discípulos em relação às crianças e Jesus afastam-nas. A criança não entende nada, a criança só corre, a criança isto ou aquilo. Mas a resposta de Jesus é: deixa que elas venham, porque delas também é o reino dos céus. E quem não tiver atitude de criança não entra no reino dos céus. Essas que não sabem nada, sabem nem orar direito, delas que é o reino dos céus. Não de nossa sabedoria, de nossa razão, de nossa arquitetura. Se você olhar essa história, você vai dizer assim: que coisa assim meio ridícula, né? Mas é Jesus no centro. É Jesus sendo honrado. É Jesus ensinando como devemos viver. Vamos cantar então que a história de Jesus nos venha a colocar no coração de Jesus. E este hino nos diz que a minha fé e o meu amor, podemos colocar no plural, a nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Eu fico imaginando, irmãos aqui da banda, não é? O que é que vocês fariam se estivessem ali, né? Talvez não fosse ungir o corpo de Jesus, mas iam levar uma cantoria linda para ele. Senhor, estamos aqui, queremos
o Senhor ressuscitou o meu irmão, e aqui eu organizei uma banda, tinha banda naquela época, né? Estamos aqui imaginando, organizamos aqui uma banda, tem vários instrumentos, e nós vamos cantar só em homenagem ao Senhor, porque a minha vida é outra, meu irmão está aqui. É isso que a religião faz. Gratidão. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Em que está firmada a nossa fé? Em Jesus.